Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, iniciando um novo capítulo do livro de vocês, que é o Império Romano. Então a gente vai dar continuidade à fala sobre Roma. No capítulo passado a gente estudou a origem do Império Romano, a origem de Roma, a fase de monarquia, república, até a parte final que falava sobre o início do Império. Então, lá no final do último capítulo, a gente estudou que na fase final do período da República, os militares de Roma eles vão começar a se destacar, a ganhar poder, principalmente a partir da expansão territorial com as guerras, eles vão se destacar cada vez mais e vão começar a comandar a parte política também. Nessa fase vão ser criados o que é chamado de triunviratos, que era governo de 3 pessoas. Tiveram 2 triunviratos, sendo que no segundo triunvirato a gente tem a figura de Otávio. Otávio era um dos militares que assumiram o poder, e aí ele toma o poder dos outros, impondo o império. Ele incorpora ao seu nome o sobrenome Augusto, que é o venerado, todo-poderoso, e ele se torna o primeiro imperador romano, com o título de Otávio Augusto. Ele foi o primeiro imperador. Como imperador, ele passou a ter todos os poderes em suas mãos. Então ele poderia, por exemplo, propor ou rejeitar leis, convocar o Senado e as assembleias, que a gente estudou lá no outro capítulo sobre essas assembleias em Roma. Ele poderia decidir intervir militarmente nas províncias romanas, que era na região que era dominada pela cidade de Roma, que formaria o império. Além disso, o Otávio Augusto, quando ele chega ao poder, ele vai fazer uma série de reformas para se consolidar no poder e para organizar melhor a sua forma de governo. Então a gente tem aqui entre as principais reformas, por exemplo, ele definiu os limites do Império Romano. Nesse período, o Império Romano ele era um império gigantesco, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E ele enviou tropas para proteger as fronteiras, a fronteira do seu território. Outra coisa que ele fez, ele distribuiu terra aos soldados, agradar o exército sempre. Então, quando eles ganhavam uma batalha, ele pegava as terras e deixava para os soldados distribuírem entre si. E além disso, ele distribuiu trigo aos plebeus. Isso aqui está relacionado ao que a gente falou lá no finalzinho do último capítulo sobre a chamada política do pão e circo, aonde os governantes romanos eles faziam formas para agradar a população para evitar as revoltas. Então, entre as formas de agradar estava a distribuição do trigo, que é a base do pão, por isso política do pão e circo, e a realização dos espetáculos públicos, que era diversão do povo para o povo se acalmar, evitar os conflitos. Ele também, como o império era gigantesco, não tinha como governar de forma absoluta, vamos dizer assim, ele confiou parte da administração de algumas regiões aos senadores. Então, as regiões mais distantes, ele deixava os senadores, os políticos governarem, mas as partes mais importantes, ele mesmo governava. Por exemplo, nesse período, Roma ele dominava o Egito. O Egito era um dos fornecedores do trigo para Roma. Para evitar confisco, para evitar roubo desse trigo que era a base da alimentação, ele mesmo ficou encarregado de comandar essa região. Ele também modernizou a cidade de Roma. A cidade era gigantesca nessa época. A cidade de Roma, só a cidade, ela morava na época cerca de 1 milhão de pessoas, que hoje em dia, se a gente pegar uma cidade de 1 milhão de pessoas, já é uma cidade grande, mas imagina aí 2.000 anos atrás uma cidade de 1 milhão de pessoas. Era uma coisa impensada. Na época as cidades eram minúsculas e Roma chegou a ter 1 milhão de pessoas. Ele modernizou a cidade, por exemplo, ele criou o cargo de prefeito para comandar a cidade. Como era uma cidade muito grande e ele tinha que tomar conta de todo o império, ele criou o cargo de prefeito. Criou um corpo de bombeiro para eventuais incêndios. Durante o Império Romano teve fatos assim que chamam a atenção, como foi o caso de um dos imperadores de nome Nero, que dizem que ele botou fogo em Roma. Então era necessário ter um corpo de bombeiros para se organizar, para evitar esse tipo de incêndio.
Ele também organizou e criou monumentos que glorificavam a figura do imperador. Em Roma, o imperador ele era visto quase que como um deus ou um escolhido por Deus para poder governar. Ainda não existia o cristianismo. O cristianismo, a figura de Jesus Cristo, vai nascer, segundo a tradição, justamente durante o Império Romano. Até então, o imperador ele era cultuado quase que como um deus. Durante o governo de Otávio Augusto e nos que vão se suceder, Roma viveu um grande período de paz e estabilidade. Esse período de paz ficou conhecido como Pax Romana. Foram quase 200 anos, iniciando aí com Otávio Augusto e nos outros governos que vão se suceder, que Roma não tinha guerras. Ele viveu um período de paz e estabilidade. Só que isso também vai trazer consequências. Era bom, por exemplo, para o comércio, eles aumentaram a questão do comércio, das transações comerciais que existiam, só que a falta de guerras afetou a principal base de sustentação de Roma, que era a escravidão. Os escravos em Roma era baseado nos prisioneiros de guerra. Se não tinha guerra, não tinha escravos. Isso vai trazer consequências que vão afetar lá no final, quando a gente for estudar parte da queda do Império Romano. Durante esse período, as cidades que constituiu o império, elas foram se modernizando, ganharam estradas, período de paz, teatros, aquedutos, que era para transportar água, termas, que era um local de lazer, era um local de banho público, era como se fosse grandes piscinas onde as pessoas iam se banhar com águas quentes, fontes, e as fronteiras também passaram a ser fortificadas, protegidas. Afinal, o que era o Império Romano? Que é um questionamento que o livro de vocês vai trazer. O Império Romano, gente, ele era uma coisa gigantesca. Ele foi um dos maiores impérios aí da antiguidade. O Império Romano ele chegou a ter cerca de 60 milhões de habitantes. Na época em que a população mundial ela era bem menor do que a gente tem hoje, mas bem menor mesmo. Então ele abrangeu 60 milhões de pessoas. Ele abrangia terras que se espalhavam por 3 continentes. Ia desde a Europa, que era a base do Império, lá Roma fica localizado na Itália, que fica na Europa. Se expandia para a África e também para a Ásia, então ele era gigantesco. E constituíam vários povos. Vários povos eram abarcados, vamos dizer assim, pelo Império. E uma das coisas que marcavam a identidade dos romanos em si era a veneração ao culto, o culto ao imperador. Como eu falei, o imperador ele era visto quase que como um deus. Então os imperadores eles obrigavam que fosse quase que uma religião cultuar o imperador como um deus. E isso marcava uma espécie de identidade. As principais bases de sustentação desse gigantesco império era a aliança que existiam com os ricos, a elite das províncias que eram governadas. Então o imperador ele se aliou com os mais ricos. E também a outra base de sustentação era a força do exército organizado e profissional. Roma tinha um exército de cerca de 300 mil soldados, que é um exército gigante. Hoje em dia, muitos países do mundo que têm uma população gigante não têm um exército tão grande quanto esse. O apoio da elite garantia a ordem política, sustentação política, e garantia também a cobrança de impostos. Quanto maior o império tinha, maior era a cobrança de impostos. Então, era necessário o apoio desses ricos para arrecadar o dinheiro, fazer a cobrança para o dinheiro chegar lá no imperador. E o exército servia para proteger as fronteiras, evitar os ataques e se consolidar como império. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje, falando um pouco sobre a origem do império, como ele se constituía em si. Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando a respeito da parte do Império, falando mais um pouco da questão cultural de Roma. A gente vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui, tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.